Boa noite a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho e comentário, nós passamos a palavra a Sandra Lima. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em muita paz. Hoje, nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar ao próximo como a si mesmo, o capítulo 11, o item 5, dai a César o que é de César. Então, os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos, dizer-lhes: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isto. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo sua malícia, lhe disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar desta maneira, admiraram-se de sua resposta e, deixando-o,
se retiraram. São citações de Mateus, está no capítulo 22, e de Marcos também, no capítulo 12. Jesus conhecia aqueles homens, não diferentemente de hoje. Nos conhece muito bem, sabe as nossas intenções. Mas aqueles homens não conheciam Jesus, como hoje ainda buscamos conhecê-lo para realmente viver os seus ensinamentos. E aí, eles iniciam a sua conversa através da bajulação, falando, dando a ele uma maneira de conseguir o que desejavam. Mas Jesus os conhecia muito bem. E por isso, Jesus diz: por que me tentais? Mostra a eles que sabia a real intenção. E é isso que realmente Jesus vai responder daquela maneira que até hoje todos nós também nos admiramos. Porque Ele coloca cada coisa no seu lugar. Porque o mundo, sim, Jesus também conhecia. O mundo é feito de leis imperfeitas, como os homens são ainda imperfeitos. Não poderia ser diferente. Mas ele dá uma resposta que muito nos faz pensar. Que colocando realmente em prática, nós conseguiremos mudar. E mudar muito as leis divinas. As leis humanas é vivendo as leis divinas, dando a Deus o que realmente é de Deus. A lei perfeita e justa, a maior lei que Ele deixou para todos nós, que Jesus veio nos trazer, e que é a lei maior divina, que é a lei de amor. E aí Jesus, na sua resposta, diz: dai a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Leis perfeitas e justas, que falam de igualdade, de justiça, de amor a si mesmo e ao próximo. É essas leis que precisam vigorar em primeiro lugar em nossas vidas. Mas para isso, pede-nos uma virtude, que é a coragem. A coragem de onde estivermos, colocarmos essas leis perfeitas e justas na nossa vida. Dentro do lar, na sociedade, no trabalho, aonde estamos, aonde fomos inseridos. Esta lei perfeita de Deus e de Jesus, ela está para igualarmos como irmãos, para realmente vivermos esses ensinamentos. Precisamos, como já dissemos, ter coragem. E aí, no Livro dos Espíritos, na pergunta 932, Allan Kardec pergunta aos espíritos: por que no mundo ainda prevalece o mal? Ainda sobrepõe-se, frequentemente dominam os maus sobre os bons. E aí a resposta dos espíritos é que pela fraqueza, pela timidez dos bons, porque os maus são audaciosos, são intrigantes. Mas quando os bons se mostrarem, se elevarem, levantarem suas cabeças,
aí sim, o bem e o bom prevalecerá. E ao longo da história da humanidade, muitos trabalharam, lutaram para o direito real do homem, de igualdade, de justiça, prevalecesse. Lutaram, sofreram e até sucumbiram por conta disso. Lembramos de muitos, não teríamos nem como citar quantos. Mas após Jesus, tantos, né? Antes dele também, mas com Francisco de Assis, nós vimos o quanto ele, no momento em que o poder da riqueza era o que dominava, ele mostra que não é isso que Deus quer de nós, que Ele espera que nós façamos bem ao contrário, nos igualemos porque não temos diferenças. Não temos diferenças. As diferenças que existem no saber devem ser multiplicadas. A diferença que existe nas condições sociais devem ser distribuídas. As condições humanas, diferenças de etnia, não devem ser jamais colocadas à frente. Então, Francisco de Assis foi um lutador por isso. Não deixou que o mundo da dominação, da riqueza, não foi omisso e muito menos quis viver tudo aquilo na sua vida. Mas também vemos a mesma coisa em Gandhi, que lutou passivamente por direitos humanos, por igualdade de direitos. E há poucos dias ouvimos, em Momento Espírita, a história de Rosa Parks, que em 1º de dezembro de 1955, ela, num ato silencioso de protesto, ela não cede o seu lugar num transporte público para que um homem branco se sentasse. Porque a lei era essa, que um homem negro tivesse que se levantar para um branco se sentar no transporte público. Ela então foi presa e a partir daí surgiu um movimento para rever leis tão injustas, tão discriminatórias e preconceituosas. E um tempo depois, isso mudou. Foi nos Estados Unidos. E aí, nós começamos a refletir muito mesmo sobre essas leis. Porque fazem parte ainda do preconceito, da discriminação. Mas que precisa ser mudada dentro de nós. Porque também não adianta nada mudar as leis e não mudarmos a nós. Porque é dentro de nós que precisamos mudar. Quando o homem muda, o mundo muda. E é isso que Deus espera de nós. Dar a Deus o que é de Deus é viver essas leis, é respeitá-la e muito além das leis humanas, respeitando o ambiente em que vivemos. O mundo está necessitado dessa lei justa que preserve o mundo, que preserve a natureza, que preserve os direitos humanos, que preserve tudo de bom que podemos viver nesse mundo que na verdade é maravilhoso. E sabemos disso. O quanta beleza, o quanta bondade, quanta
justiça. Tem Deus para conosco, nos dando bênçãos de oportunidade num mundo cheio de bênçãos, de alegria, de natureza, de beleza. Mas nós precisamos mudar a nós. E é por isso que o Evangelho nos mostra que fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós é uma grande verdade, que é ela que precisa ser vivida constantemente por nós. E aí sim, o mundo vai mudar. As leis, teremos governadores melhores, porque o homem mudou. Teremos legisladores melhores, porque o homem mudou. Então se modificará o governo e as suas leis, porque é o homem que precisa mudar. É isso que desejamos ao mundo: alegria, paz, felicidade, esse mundo novo que nos aguarda. E por isso queremos desejar que no ano novo que se inicia, que quantas metas fazemos para o ano novo, que essa seja uma delas. A coragem de viver os ensinamentos de Jesus, que é a lei divina, perfeita e justa, de amor e de caridade, para conosco e para com todos os nossos irmãos. Nós desejamos a todos um final de ano de muita paz e um ano novo também, cheio de esperanças, de alegria, em especial de muitas realizações. Muita paz a todos. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, dos médicos, enfermeiros, encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu bom anjo, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor
as provas que Deus quiser enviar-me para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Pedimos também, Senhor, por todos que estão desencarnando por ocasião da pandemia. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre e amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos,
que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos. Bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Que assim seja. Pedimos mais um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, na cidade de Franca, na noite de 10 de novembro de 1995. O amor é tudo. Quando a justiça chegou, imponente e decisiva, o amor manifestou sua postura incisiva. Eu condeno, eu absolvo. Eu julgo, eu compreendo. Eu reprovo, eu perdoo. Eu te faço calar, eu manifesto meu gesto. Diante disso, a justiça irritada abandonou o recinto. E o amor, envolvendo o réu incauto, sussurrou-lhe docemente: amor é tudo o que eu sinto. Padre Vitor. Que Deus os pague pela atenção que nos deram. Nós convidamos a todos para no próximo domingo, às 8 horas da manhã, assistirem às apresentações que os grupos da evangelização preparou em homenagem ao Natal. Aguardamos a presença remota de todos vocês. Pronto.